E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma gravação de exercícios aqui, professor Danilo de Física. Nesse slide, nessa aula, a gente vai trabalhar com um exercício sobre ondulatória. Um exercício que tem aparecido bastante, principalmente na banca do Unesp, né, na Unesp, que retrata a refração de onda em líquidos com diferença de profundidade. E aí a gente vai ter até uma equação nova, aí, uma equação diferente que ele costuma colocar no texto, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Quando uma onda se propaga por águas rasas, isso é, onde a profundidade é menor do que a metade do comprimento de onda, sua velocidade de propagação pode ser calculada pela expressão V igual a GH, em que G é a aceleração da gravidade e H a profundidade das águas na região. Dessa forma, se uma onda passar de uma região com certa profundidade para outra com profundidade diferente, ela sofrerá variação em sua velocidade de propagação, o que caracteriza o fenômeno da refração dessa onda. Então, temos aqui o fenômenozinho da refração acontecendo. A figura mostra uma mesma onda propagando-se por uma região de profundidade 3,6 de comprimento, com, com comprimento de onda 12 metros, e em seguida propagando-se por uma região de profundidade 0,9, com comprimento de onda lambda 2. Na situação apresentada, o comprimento de onda lambda 2 é. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos ter que usar essa equação da velocidade. E como a gente está tratando do fenômeno da refração aqui, tem uma relaçãozinha entre velocidade e comprimento de onda, que é aquela relação de proporcionalidade, que a velocidade no lado um pela velocidade do lado 2 ela é proporcional aos comprimentos de onda do lado um e do lado 2. Então, se você tem aqui uma refração, se nós temos aqui uma diferença, uma passagem de um meio um para um meio 2, os comprimentos de onda eles são proporcionais às velocidades. E a gente pode usar essa relaçãozinha aqui. No lugar da velocidade, a gente pode colocar a equação de GH. GH1 dentro da raiz e GH2 dentro da raiz também. Tudo isso igual a lambda 1, lambda 2. Então aqui a gente já consegue descobrir o valor desse lambda, né? A gente não vai precisar da velocidade, a gente vai precisar só das profundidades. Aqui fica a dica: se você lembrar do valor da gravidade, você pode substituir na equação sem problemas. Pode colocar 10 aqui que vai dar tudo certo. Caso você tenha, ou você não lembre, ou você não queira substituir, a gente pode fazer uma operaçãozinha matemática, né? Um recursozinho matemático. Como a gente tem raiz quadrada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente pode fazer uma raiz quadrada para todos os termos. E aí, a gravidade acaba cancelando aqui, certo? Então, é uma forma de você não utilizar esse valor 10, o valor de 10 ali na gravidade. Na verdade, se você tivesse utilizado, não teria problema, principalmente com uma questão teste, né? Numa questão discursiva, talvez seria melhor você fazer essa passagem para cancelar, já que você não tem o valor de G. Se ele não te deu essa constante, você acaba não utilizando ela. Então, vai ficar H1 sobre H2, e nós temos esses valores aqui, né? De 3,6, 0,9, 3,6 por 0,9, tudo isso igual a lambda 1 sobre lambda 2. Lambda 1 nós já temos o valor aqui, né? Só já subir, fazer a substituição aqui. O lambda 1 a gente já sabe que vale 12, e aí o lambda 2 é o valor que nós estamos procurando. Se você quiser já tirar a raiz quadrada disso tudo aqui, já faz a conta do 3,6 por 0,9. Lembrando, ó, que para facilitar as contas, para arrancar essa vírgula, você pode multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, se eu multiplicar o de cima por 10, ele vai virar 36. O de baixo por 10 também, ele vai virar 9. E aí você fica com esse número um pouco mais fácil de trabalhar, certo? 36 dividido por 9 vai ficar 4. Então, é dentro da raiz, né? Fazendo aqui as passagens. E raiz de 4 vai ser 2. E a gente já pode fazer a multiplicaçãozinha cruzada aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes lambda 2 igual a 12. Ou o 2 passando dividindo, né? Vai ficar 12 dividido por 2, que a gente tem como 6 metros. Tudo bem? Então, alternativa A
aqui. Então, lembrando que a gente está trabalhando aqui com o fenômeno da refração, porque ele foi dito aqui no texto, nós temos essa informação aqui. E na refração, a gente tem essa característica da passagem da onda de um meio para o outro. Quando isso acontece, a passagem da onda de um meio para o outro, de um meio um para um meio 2, existe essa relação de V1, V2 igual a lambda 1, lambda 2. Então, indica que, que são proporcionais as velocidades e o comprimento de onda. E caso você tenha uma refração com desvio na trajetória, existe um ângulo de incidência e ângulo de refração. E isso também pode ser aplicado aqui com a função seno, o seno do ângulo do lado um, seno do ângulo do lado 2. Ou seja, a gente pode usar essa equaçãozinha dessas formas aqui. Você pode usar ela só com velocidade e comprimento de onda, como nós fizemos nesse exercício. Pode usar com o comprimento de onda e os senos, né, que seria você desprezando, não usando a parte das velocidades. Ou então com as velocidades e os senos também, né, que você poderia aplicá-la dessa maneira. Então, numa refração, lembra que aqui estamos falando do fenômeno da refração, a mudança de meio. Você pode aplicar essa equaçãozinha aqui com essas três possibilidades, beleza? Eu espero ter nos ajudado. Um abraço, até mais.